voltamos agora com mais uma história inspiradora de como deixar uma marca, um legado, impactar vidas. E para este momento, eu convido, vocês já estão vendo aqui, está do meu lado, quem és você? Ou quem és tu, como fala o gaúcho? Então, tá bom. Eu me chamo Kenny Goulart, sou esposa do pastor Marlon Bruno, aqui do distrito de Juiz Norte. Kenny, conta um pouquinho da história de vocês. Aí ela está bem caracterizada, vocês já vão entender por que ela está com essa camiseta. Qual que é a história de vocês até chegar a esse projeto que chama Rafa? Então vamos lá, Lucas. O Rafa se chama, essa sigla, ela diz Rede Adventista de Apoio à Família Autista. E ela começou a partir do diagnóstico do nosso filho, né? Só que antes de eu começar a contar a história, eu vou chamar a Mia para vir aqui, Mia, um pouquinho, porque essa camiseta ela tem todo um símbolo, a gente está falando de marca, né? Isso é bem importante. E a gente tem versão infantil também, dá um oi para todo mundo aqui, filha. Oi, Tudo bem? tudo bem? Manda um abraço para os jovens lá. Então tá bom. Pra dar um abraço, porque tá na câmera, então já tô indo. Tá bom. Muito espertinha. E nós temos, além da Mia, temos o Derek, né? Que ele estava aqui correndo e tal, mas ele não pôde participar porque ele está muito agitado. Então, mas ele também com certeza mandou um abraço para vocês. Quem é o Derek? O Derek é o nosso filho mais novo, ele tem 5 anos, ele é autista não verbal. E fazem 2 anos que nós recebemos o diagnóstico dele, mais ou menos uns 3 anos. E este ano de pandemia, quando foi ali por fevereiro, nós recebemos, assim, eu acredito que um chamado de Deus, além do chamado que temos para servir a obra de Deus, com relação a criarmos algo para apoiar as famílias. Porque quando nós recebemos o diagnóstico, nós recebemos apoio também de outras famílias, sabe? Contando suas vivências, falando como é a questão do autismo, porque a gente também não sabe o que é autismo, né? Assim como muitos dos que estão assistindo provavelmente não sabem o que é autismo. E eu convido você a pesquisar na internet e tudo, né? Porque quando a gente fala sobre isso, a gente lembra de um filme lá, que o cara ficava assim, né? E foi exatamente isso. Quando falaram essa palavra, eu pensava nisso, né? Mas, de fato, não teve nada a ver com isso. E a nossa cabeça realmente abriu. E nós, em fevereiro desse ano, de 2020, não foi 2021, né? Nós recebemos, então, esse chamado de Deus, assim, que eu acredito que foi divino, porque em um sonho nós tivemos a ideia de fazer algo em prol disso. E também recebemos um convite, né, de uma outra igreja, de outra denominação, de uma amiga, para poder participar de um evento lá. E aí eu fiquei curiosa, perguntei para ela, mas como é que vocês fazem esse evento, né? E ela explicou para mim, olha, a gente faz o seguinte, a gente chama um profissional, chama as famílias, e aí a gente conversa e depois entra o presbítero e entra com a palavra. Daí a gente, poxa, né? Nós temos uma mensagem tão bonita, né? Então a gente pode também criar alguma coisa nisso, e aí surgiu o Rafa. Aí surgiu o Rafa. E uma das boas fontes que a gente tem para entender um pouquinho, compreender um pouquinho o que é esse universo do autismo é seguir o Rafa, né? Eles têm as redes sociais, muito conteúdo, todo dia alguma coisa ali. Então, também fica a dica para vocês. A partir dessa organização, podemos dizer assim, né? Vocês se organizaram, veio o projeto e com certeza é algo que Deus colocou no coração de vocês. Vocês também, não é somente você e o pastor Marlon, tem toda uma equipe por trás, né? Exatamente, Lucas. A gente tem um time de mais de 20 pessoas, né, que são pastores, esposos de pastores, filhos de pastores, que tem essa ligação, que trabalham com os grupos de WhatsApp. Porque a nossa rede, ela na pandemia, está focada em trabalhar nos grupos de WhatsApp. Então, hoje nós temos em vários grupos espalhados por vários lugares do país e também em vários lugares do mundo. E no último evento, que depois nós podemos até falar um pouquinho, nós vamos expandir para mais 178 pontos. Então, de 20 pessoas, nós vamos expandir para mais 178 locais. Se vê só o impacto que qualquer um de nós pode causar a partir de se colocar nas mãos de Deus e de aceitar um convite que Ele faz, né? A gente tem várias questões que podem ser trabalhadas em vários sentidos, e talvez você viva algo em particular. Eles pegaram algo que eles estavam vivendo, né? Pegaram uma experiência deles para poder ajudar outras pessoas. E aí, agora a gente, né, comentando, tem um alcance que talvez quando vocês iniciaram, vocês não pensaram que ia ter um impacto tão grande assim.
Lucas, a tua fala ela é muito importante, sabe por quê? Porque assim, ó, nós estávamos saindo do processo de luto. Uhum. E isso não é só o autismo que passa, né? Muitas famílias, até quando realmente tem o luto mesmo de morte, tem o luto de vida, que foi o que aconteceu. Nós passamos pelo luto de vida, né? Nosso filho estava com vida, estava tudo bem, né? Mas aquele filho esperado, almejado, assim, que a gente coloca, já tinha que morrer para que o filho novo nascesse. Essa é a realidade, né? E nós, seres humanos, nós passamos por isso. E esse é o momento que você falou agora, que eu achei incrível, assim, a sua fala, como Deus age, né? Na condução disso, porque quem está assistindo pode ser que está passando por um processo de luto de alguma forma, entendeu? Mas procure ser aberto para que Cristo opere nesse luto para dar a luta, porque ele precisa voltar e nós precisamos lutar por isso, né? Então, muito importante de fato o que você falou. E realmente a rede ela é muito mais do que isso. Ela é um instrumento de Deus para levar a mensagem para as famílias autistas. Então a gente leva através do conforto, do acolhimento, do apoio, né? Mas principalmente levando a mensagem de Cristo, que ela é poderosa e as pessoas têm muita necessidade dela. Eu falo isso porque às vezes a gente fica esperando, e a gente trouxe aqui o exemplo de Caleb, de One em Missão, a gente espera algo que a igreja organize, né? E não há necessidade de esperar algo assim para a gente poder deixar a nossa marca, como é o tema de hoje. A gente pode, das coisas cotidianas, das nossas lutas cotidianas, ou daquele insight de ver alguém precisando de alguma coisa, olha, eu podia trabalhar nesse sentido, e assim surge outros projetos. O próprio Caleb surgiu, né, não foi a organização adventista, a igreja adventista que propriamente criou, mas jovens que criaram, que se moveram, que saíram do conforto do seu lar, da sua casa, e buscaram fazer a diferença, e aí sim a igreja adventista abraçou. E nesse sentido, hoje a Rafa também tem um apoio da igreja adventista, é isso? Isso, é até interessante falar sobre esse assunto, porque precisamos às vezes ser ousados. Se nós não formos ousados, nada acontece, porque Deus opera através do Espírito Santo nos falando aquilo que é para a gente fazer. Mas se a gente não diz assim, não, eu estou aqui, eis-me aqui, envia-me a mim, e aceita esse chamado para a missão, nada acontece, né? E de fato é isso, de fato o Rafa, ele é um braço da Igreja Adventista do Sétimo Dia, assim como tantos outros projetos que a gente pode contar nos dedos aqui, que surgiram de pessoas, ou de grupos de ancião, ou de grupos de diaconisas, ou de grupos de jovens, principalmente, né, de traçando objetivos, estratégias, realizando projeto local, e depois a igreja comprou ideia e se tornou o que é. Mundialmente, o Rafa foi a mesma coisa, né? Nós começamos pequeno, no dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, com apenas esses pais. Fizemos o primeiro evento com a Cara e com a Coragem, um webinar, porque estava tudo fechado, né, o lockdown em todo o país. E nós fizemos esse primeiro evento, conseguimos 5.000 pessoas inscritas e 38.000 pessoas alcançadas. Foi nosso primeiro evento ali em maio. Mas, assim, a gente tem publicitários, temos jornalistas, temos pessoas de técnica ali. Ninguém sabia o que ia dar, né? E a gente fez um evento só com palestrantes adventistas, que a gente ficou com muito medo no começo, né? E aí o YouTube caiu os primeiros minutos, sabe? E nós tínhamos anunciado tudo que ia ser no YouTube, tivemos que jogar para o Facebook, foi uma loucura. E tudo amador, tudo de casa, tudo assim, sabe? E foi desse jeito que nós começamos, para sermos o que somos hoje, para termos a estratégia que temos para esse ano de 2021. Né? Hoje somos reconhecidos na Conferência Geral. Então, são grandes passos que é dado. E quando a coisa acontece e a gente se dispõe a fazer a vontade de Deus, Deus age assim, ó. Sabe? Que quando a gente entende, não era isso que Deus queria, então tá, eu vou lá fazer. E a gente tem uma mente assim, Deus tem uma mente gigante, né? Então, de fato, foi exatamente isso. Hoje nós temos a parceria com o Ministério Adventista das Possibilidades. Nós estamos embaixo desse guarda-chuva, embaixo do que eles chamam assim, né? Embaixo do guarda-chuva da saúde mental e bem-estar. Ali nós temos síndrome de Down, autismo, né, temos depressão e outras linhas. E eu tenho a ligação direta com a Divisão Sul-Americana, que fui convidada para ser a coordenadora dessa pasta lá dentro, né? E também sou coordenador geral do Rafa. Então, nós só temos muito a agradecer à igreja por todo o apoio que eles têm nos dado, né? E fazer com que isso amplie dessa forma como está sendo, e tendo esse resultado positivo na comunidade e para a igreja também. Isso, de fato, o resultado, né, acaba vindo a partir do momento que a gente dá o primeiro passo, a partir de um chamado que a gente tem. E cada um de nós tem um chamado, né? Pode, talvez, não ter o alcance que a gente espera, ou, às vezes, muito maior do que o alcance que a gente esperava, como é o caso.
E teve um evento agora não há tanto tempo, que também foi bem impactante. A gente pode acompanhar um pouquinho os bastidores. Me fala um pouquinho mais desse segundo webinar que teve. Então, esse segundo foi dia 19 e 20 de dezembro de 2020, né? Porque a gente já está em 2021, tem que se acostumar, né? E a gente contou com toda essa equipe aqui, tá? Eu e o Lucas aqui, mas tem uma turma aqui por trás e outros que vocês já conheceram ali, que falaram também, né? Mas todo esse time que nos acompanhou e ajudou. E nós tivemos uma virada de mesa no evento. O evento também era para ser da mesma forma, pequeno e tal, mas nós tivemos pessoas que podemos dizer celebridades aqui no nosso país, né? Que compraram a briga, a ideia, né? E aí eles fizeram 1 minuto e 12 segundos de stories e nós não tivemos mais vida durante 7 dias. Vida no bom sentido, porque nós não paramos mais de atender Instagram, Facebook e tal. E eu, quando digo são eu e mais as 40 pessoas que eu estou representando aqui. Entende? Que são os pais e as mães desse time que eu estou te falando, né? Que participaram ativamente. E nós tivemos um alcance, já pode falar? Para fechar assim? Pode. Nós tivemos 16 horas de evento. Então, foi assim bem intenso. Maratona. Né? Foi uma maratona mesmo. Foi sábado e domingo. E nós tivemos em torno ali de 60 mil pessoas ao vivo, 240 mil pessoas alcançadas e foi disponibilizado para 70 países. Então, uma coisa que a gente não esperava, definitivamente, quando veio o relatório, a gente se ajoelhou e agradeceu a Deus por entender que aquilo que a gente pensava, a nossa pequenez, era assim e Deus queria tornar algo muito maior. E o tempo todo nós falamos da Igreja Adventista, o tempo todo falamos que a igreja está de portas abertas para essas famílias. E aí eu sei que não tem mais tanto tempo, mas é uma coisa bem importante, um parênteses que eu vou abrir aqui, que antes eu falei que nós vamos expandir para 178 lugares. E olha o que aconteceu, desses 178 lugares que nós vamos estar, 40 deles são pessoas que não são adventistas que vão liderar. Só que tem uma coisa que me chama a atenção, Lucas. Dessas 40 pessoas, 3, uma do Nordeste, outra do Norte, ali do Amazonas, e outra aqui do Sudeste do nosso país, mandaram mensagem falando o seguinte: olha, eu não sou adventista, mas antes de o pastor da sua igreja sair de férias, eu encontrei o endereço dele como membro aqui da igreja e tal, e já fui lá falar para ele que eu sou do Rafa, que eu quero trazer o Rafa para minha cidade e que eu quero fazer parte e tal. E o pastor se assustou, imagina, né? O pastor nem estava sabendo direito. Mas, assim, para você ver como as pessoas são sedentas, né? Porque elas sabem que a igreja abraçou, de fato, a causa e que essa missão vai ser expandida. E vocês também vão ouvir, porque, inclusive, no Canadá nós temos já o Rafa. Né? Nós temos ali um pessoal que está fazendo essa moderação, né? A filha do pastor Nemuel Estina, que é a Ana Estina, ela faz. E faz um trabalho excelente ali com vários parceiros, né? Então, esse é o projeto. Que bênção, olha só. Um projeto simples que nasceu no coração de um casal e que hoje alcança aí, vamos dizer, o mundo, né? Kenny, para a gente finalizar, primeiramente, uma história, eu sei que tem muitas e alguma coisa eu acompanho nos stories, de pessoas que foram, esse último que você acabou de comentar, mas alguma outra história que também te marcou, de pessoas que tiveram acesso à rede, né, de apoio e que disseram, nossa, fez a diferença na minha vida, na vida da minha família. Então, vamos lá. 17 de dezembro de 2020, 2 dias antes do evento, 1h35 da manhã, o telefone toca. Antes, podemos dizer assim, de uma pessoa mandar uma mensagem no Instagram do Rafa, né, porque a gente, como eu falei, né, ficava sem dormir, respondendo as pessoas e tal. E perguntando, vocês são da Igreja Adventista do Sétimo Dia? E aí eu gelei na hora, claro, né? E eu falei, somos. E ela disse, eu preciso falar com alguém que responde por esse Instagram. Aí eu fui no Instagram da pessoa, olhei e falei, caraca, ela tem 70 mil pessoas, é louco, né? Aí eu falei, tá, sou eu, me mandei o telefone, mas tipo, 1h pouca da manhã, ela vai responder no outro dia. Ela tocou na hora, o telefone me ligou. E aí começou a falar que ela estava assistindo a Novo Tempo desde o início da pandemia, que ela é autista, que o seu filho é autista, né, e que ela tem esse canal, ela tem esse trabalho, desenvolve esse trabalho via Instagram, via YouTube, o canal do YouTube dela também, um monte de gente. E ela disse que conheceu a Igreja Adventista através de um vídeo do pastor Arilton Oliveira falando do Covid. E aí, com isso, ela disse, não, mas peraí, Igreja Adventista, Covid, o que tem a ver, né? E começou a assistir, não parou mais de assistir, aí foi para o Rodrigo Silva, e a Rodrigo Silva começou a assistir os dois ali, e ficou, assim, viciada nos vídeos da igreja, tanto ela quanto o filho. E, para fechar a minha fala, resumindo, nós ficamos até umas 3 da manhã falando com ela, eu e o pastor Marlon, que vocês vão também, né, conhecer ele daqui a pouquinho, meu esposo, e oramos com ela e fizemos o apelo para ela pelo batismo, e ela aceitou, louvado seja Deus. Então, ela e o filho dela vão estar se batizando num evento que vamos fazer fechado para a Igreja Adventista, né,
durante esse ano ali, por abril e maio, vocês vão poder testemunhar daquilo que eu estou contando agora. Olha só, fica ligado. E também tem uma missão, né, para a gente conversar, Olha, para fechar. Que essa aí exato. A gente, aqui a ideia é também trazer, e vocês podem comentar, a gente tem o alcance de algumas missões. A gente comentou, Missão Caleb, uma missão, missões pessoais, até os próprios grupos de jovens, né, que a gente tem. Mas tem uma especial que vai acontecer agora no 2021, que eu gostaria que você falasse um pouquinho mais, que é talvez com certeza vai deixar um grande legado, né, a execução dessa missão. Conta para nós. Com certeza. E antes de eu falar, deixa eu já convidar você para você ficar com gostinho na boca, assim. Já vou falar assim, Missão África, tá? Que daí o pessoal já, nossa, né? Que vai rolar lá, né? Eu quero ir. Hashtag já vou. Isso aí. Né? Missão Caleb, né? Eu vou. Então, Missão Dakar, eu vou também. Mas olha só, gente, nós tivemos Covid lá em casa. Por que eu falo isso abertamente, assim, agora? Porque isso foi um marco na nossa vida, um divisor de águas. Foi tão intenso, eu fiquei internada no hospital. Foi muito difícil. Mas, assim, depois que eu saí do hospital, eu falei, gente, eu preciso fazer uma reforma de vida. Não dá para levar a vida assim. Porque você vê as coisas, e eu vi, antes de vir para cá, Lucas, eu estava vendo o que está acontecendo em Manaus, as pessoas morrendo sem ar. É tenso, entendeu? Amigos nossos, ontem morreu um pastor, amigão nosso, assim, lá, e as pessoas não têm ar para respirar. É a coisa triste, entendeu? A gente assistiu um vídeo, eu assisti, fiquei assim horrorizada. Enfim, e nós vimos que precisamos fazer algo mais. E quando pegamos o Covid, pensamos, vamos fazer uma reforma em casa. E começamos, reforma de saúde, reforma de hábitos, sabe? Reforma espiritual, reforma de tudo. E pensamos, nós vamos dedicar nossas férias, 20 dias para ficar com as crianças, eu e meu esposo, e 10 dias para a missão. Então foi assim, fizemos um voto lá em casa e tal. E eu fui atrás dessas missões. Vi o Maranata, que o pessoal conhece também, já ouviu falar, né? Vi o Instituto Calel, sigam também, porque é muito legal, eles fazem missão para todo lado. Eu já participei da Missão Calel também. Fui numa missão que foi dentro do Rio Amazonas, com barco hospital, fui jornalista lá, foi bem legal. E aí nós falamos com o pessoal da Missão Dakar, que é o pastor Natanael Moraes, aqui de Porto Alegre, né? E quando a gente estava conversando, ele disse, olha, Keine, o projeto é assim, eu tenho isso para fazer e tal, e vai em torno de uns 4 milhões e tal. Eu falei, pastor. E aí veio assim, igual você fala, um insight, né? Acontece uma coisa assim, o Espírito Santo né, te dá ideia, né? Eu falei, pastor, por que ele não faz alguma coisa para autismo? Ele disse, não tinha pensado nisso, Keine, mas como assim? E tal, como que a gente faria? Não sei como faria. E aí eu falei, pastor, levanta dados, levanta lá se tem, quantos autistas tem no país, como é que tá e tal, e ali em Senegal como é que é, e depois a gente conversa. Ele fala francês lá, o país que fala francês, ele ligou pro pessoal, e viram isso aí, e trouxe todos os dados. Keine do céu, tá assim, 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 o país tem tantos autistas assim, está sendo atendido assim, esses aqui não têm assistência e tal, trouxe tudo. Falei, pastor, vamos fazer um centro de influência lá para atender essas crianças autistas de forma gratuita. E aí, como a gente já tinha essas duas celebridades por trás do projeto do Rafa, né, que deram todo o suporte, eu troquei uma ideia com eles, né, eles falaram, não, a gente está dentro, dependendo da data, a gente vai junto. Então, a gente falou, pronto, agora a gente vai tocar o barco. Né? Então, fizemos um vídeo, depois pode até, de repente, disponibilizar, ele tem 53 segundos, mas vale a pena. Né? No vídeo aqui. E aí, fechamos e vamos construir 3 coisas. Nós vamos terminar a escola adventista lá, que já está há alguns anos, né, para terminar essa reforma e fazer ela andar lá em Senegal, Dakar. Nós vamos construir esse centro de influência lá, com atendimento para crianças com autismo e adolescentes e adultos também. E vamos também construir um centro médico lá. Tudo isso é em torno de 5 milhões. A gente pensa assim, meu Deus, né? O que é isso? Só que depois de tudo que a gente viveu, eu posso dizer para você que para Deus isso não é nada. Exatamente. Né? A gente confia que Deus plenamente vai conseguir. A gente tem 6 meses para lutar por isso, por esse valor, por essa mão de obra toda. Né? E eu já faço convite, né? Daqui a pouco a gente vai lançar ali um canal para que você possa se inscrever e participar de maneira onde você possa arcar com suas despesas para aqueles que têm condições, né, em participar. E também aqueles outros voluntários que vão estar correndo atrás da verba com a gente e tal. Nós vamos tentar, de alguma forma, angariar fundos para que essas pessoas também possam ir. Né? A gente está batalhando para isso. Então, fica o convite para todo mundo. Então, para aqueles que têm interesse, segue Missão Dakar. Missão Dakar, exatamente. Lá vai ter todas as instruções. Informações. Ok, pessoal? Para finalizar. A gente fala em finalizar 3, 4 vezes já. O que todo esse projeto, tudo isso que você está vivendo, de que forma isso impactou a sua vida? Que marca que isso está deixando para você? Que mudança que isso proporcionou a partir do momento que você aceitou esse convite de Deus? Eu sinto assim, Lucas, o bem atrai o bem.
Quando você se coloca nas mãos de Deus para fazer o bem vai vir até você. Porque Deus te protege de uma maneira tão intensa que o inimigo não tem poder sobre você. Nem sua vida, nem sua família. Mas isso porque a gente se coloca nas mãos de Deus diariamente. Perfeito. Né? Diariamente, de maneira individual, culto familiar. E depois, durante o dia, a gente também vai fazendo nossas preces a Deus, vai entregando a vida a Deus. E isso é muito real, gente, porque quando você percebe que Deus é vivo e que está ali contigo nas pequenas coisas, tu fica tão viciado naquilo que tu não quer parar, entendeu? Então, eu vejo essa frase para fechar. O bem atrai o bem. Então, quando você se coloca na mão de Deus, para fazer o bem, Deus só vai trazer pessoas boas para você, só vai atrair coisas boas para você. Muito obrigado. Que Deus continue agradeço. abençoando vocês e que Deus use toda essa rede de auxílio para levar essa mensagem, como é o objetivo de vocês. A gente já volta.